Bem, gente, para montar o espectroscópio, a gente vai precisar de papelão. O ideal seria um papelão de 4 milímetros de espessura. Eu tenho um de 2, então eu vou colar uma placa na outra para ele ficar na espessura que eu quero, na espessura desejável. Nós vamos precisar também de um estilete, 2 lâminas de estilete, 2 tiras de plástico duro de alguma embalagem que você possa descartar, como por exemplo embalagem de pilha, ou uma tira de papel plastificado dessa mesma embalagem, uma tesoura, um alicate, uma caneta, régua. Aqui nós temos papel contato preto, mas poderia ser um outro papel. Seria bom, o ideal seria que ele fosse fosco. Um CD gravável que você possa dispensar, cola branca lavável, uma fita adesiva de 2 centímetros para auxiliar a montagem e uma fita de largura aproximadamente 5 centímetros que vai dar a estrutura da caixa do espectroscópio, ok? Então vamos à montagem. Agora eu já fiz as marcações. Para começar, eu cortei um pedaço de papelão, como vocês podem ver, né? Usei a caneta, a régua, de 6 centímetros por 30 centímetros. Estou usando isso como molde. Tá? Aí peguei as outras placas de papelão e cortei elas nesse tamanho, de 6 por 30 centímetros. Já marquei para o corte, como vocês estão vendo aí. Tá? Agora a gente vai cortar com o auxílio do estilete e da tesoura. Olha, gente, aqui já tem as tiras cortadas do papelão. E agora eu vou começar a colar aos pares. E aí eu vou montar a caixa. Tá? Gente, depois que a gente cortou o papelão, eu colei ele aos pares, como disse anteriormente. Estou dando um acabamento para ele, né, com a fita de largura 2 centímetros. É uma fita preta, fita adesiva. Não precisa ser uma de ótima qualidade, mas esse acabamento aqui é interessante a gente fazer, porque o importante de montar a caixa é que depois não pode entrar a luz nela, né? Então deixa eu mostrar como que eu estou fazendo isso. Estou passando cola, né, nas tiras que a gente cortou. Agora eu faço uma colagem, ok? Eu junto as 2 tiras de papelão. Aí, a primeira coisa que eu faço é amarro bem aqui na pontinha. Tá legal? Vou amarrar aqui, assim, vou adesivar, né? Lembrando que isso daqui, esse trabalho não é indicado para crianças pequenas, né, abaixo de 7, 8 anos, fazer, porque tem muito material cortante. Fazer o seguinte, vai pegar a fita, né, vai esticar aqui, tentar colar ela na pontinha. Vai depender muito da largura, mas esse daqui tem 2 centímetros. Então cola bem na pontinha, senão não dá para virar a fita adesiva para o outro lado do papelão, ok? Então, um jeito legal de fazer é você pressionar e depois virar, tá? Se certifique de que o adesivo, né, a fita colou bem. Tire os excessos com a tesoura. E aí, o que você vai fazer? A mesma coisa para cá, para esse lado, para esse e para esse aqui. Aí você vai ter ela nesse acabamento aqui, ok? O lado da caixa nesse acabamento. Depois disso, nós vamos para a próxima etapa, onde vamos colar o papel contato preto, tá ok?
O interior da caixa, lembrando, para o espectroscópio, desculpe, ele tem que ser totalmente preto. Tá joia? Então vamos à próxima etapa. Gente, então nessa etapa aqui, agora eu vou cobrir o lado da caixa do espectroscópio. Eu vou cobrir um dos lados do espectroscópio com o papel contato preto, tá ok? Vou mostrar aqui para vocês. Você tira a proteção, procura deixar ele aqui centralizado, tá? E aí você vem, para não deixar rugas, você pressiona o papelão sobre o papel contato, tá ok? Pressiona bem, porque as rugas, se deixar bolha ou ruga, vai ficar... um preto fosco, que a gente vai utilizar no lado interno da caixa. Tudo bem? Então vamos para a próxima etapa. Gente, aqui já tem uma parte do espectroscópio montada. Eu juntei os lados, né? A gente já cobriu com papel contato preto para o lado interno. E você vê, está bem acabado, e eu passei a fita adesiva para montar a estrutura dela, tá ok? Então, essa etapa aqui agora para a gente encerrar e deixar a estrutura dela firme e impedir que a luz entre pelas beiradas aqui, né? A luz vai poder entrar apenas pela fenda no espectroscópio. Eu vou passar essa fita nas bordas da caixa, tá? Para cobrir, né, e vedar essas bordas. Tudo bem? Então, assim que eu passar, eu já mostro para vocês como ficou. Então, gente, agora eu já estou com a estrutura dela bem mais firme. Eu utilizei aquela fita, ela é bem mais forte, é uma fita preta, como eu disse, para vedar os cantos da caixa, tá ok? O espectroscópio, então, ele já tem a sua estrutura lateral, né, da caixa montada. Você pode ver, o interior da caixa está com um preto fosco, vai ajudar bastante. E agora a gente vai para a próxima etapa, onde a gente vai montar a fenda, né? A fenda utilizando as duas lâminas, ok? E o outro lado da caixa, nós vamos utilizar um pedaço do CD, tá? Então, vamos às próximas etapas do espectroscópio. Bom, gente, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos cortar 2 pedaços de papelão quadrados. Esse daqui eu medi, deu 6,5, mas vocês vão ter que fazer um ajuste depois que vocês montarem a estrutura da caixa, tá? Então vocês montam e cortam o papelão, marcam e cortam o papelão para que ele se ajuste ao tamanho dessa lateral aqui, tudo bem? 2 pedaços, porque nós vamos fazer uma abertura, depois da colagem nós vamos fazer uma abertura, e entre eles nós vamos pegar as lâminas, né? E vamos ajustá-las para que elas fiquem, né, fiquem a abertura, né, com o espaçamento que nós vamos dar com a espessura desse papel, dessa tira de papel plastificado, né, ou de 2 tiras de plástico duro. Elas vão ficar com uma certa abertura e fixas entre os papelões, tá bom? Entre as placas de papelão, tá? E aqui você vai ter a fenda e vamos colar então essa parte
desse lado da caixa, tá ok? Então vamos à montagem. Bom, gente, eu já colei aqueles 2 pedaços, né, de papelão. A lâmina, né, eu parti ela na metade, ela tem os vincos aqui para você poder partir, quebrar ela, né? Então eu quebrei ela em 2 pedaços, em 2 metades, né? Eu fiz um emparelhamento, né, delas, dos 2 pedaços que eu obtive, né, pelo lado do fio dela, tá ok? Do lado de corte. A espessura deixada, né, é daquela tira de papelão, ou então, se você preferir, das 2 tiras de plástico, tá? A tira do papel plastificado eu coloquei aqui, né, e ajustei o emparelhamento das 2 metades, tá? Das metades da lâmina. Encapei, ela tem que estar totalmente encapada com papel contato, tá ok? E eu já tenho essa extremidade do tubo espectroscópio, né, já montado, tá bom? Então agora eu vou fixar, e quando fixar, procure alinhar, ou seja, deixar a fenda, né, paralela aos lados do tubo, tá? Isso é importante para a projeção do espectro que vai se formar dentro da caixa. Então, vou fixar, tentando deixar o mais paralelo esse comprimento da fenda, né, com esses 2 lados. Eu já coloquei, já fixei aquela extremidade, aquela tampa onde a gente montou a fenda com as lâminas. Passei a fita adesiva para fixar e também para vedar toda e qualquer lacuna, né, abertura que tivesse e que possibilitasse a entrada de luz. Agora você pode ver, né, ela está bem fixada. Tentei deixar a fenda o mais paralelo possível com esses lados do tubo, né? Então, acho que agora a gente já tem uma boa parte, a maior parte do espectroscópio montado, ok? Agora a gente vai fazer esse lado aqui com o CD, tá? A gente vai cortar um pedaço do CD para encaixar aqui, fixar, né? E aí a gente vai ter já o espectroscópio montado para utilizar. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar. Mas antes, vamos montar essa outra extremidade do espectroscópio. Bom, agora a gente vai trabalhar com CD, tá? O que eu fiz já? Eu peguei o estilete, esse lado aqui do CD coloquei para cima e fui passando estilete aqui na borda do CD, tá ok? Fui passando assim ao redor dele, porque fazendo isso eu consigo soltar, né, essa capa que ele tem, que fica presa aqui na borda da parte plástica que nos interessa, tá ok? E também fiz a mesma coisa aqui na borda interna, tá? Foi girando com o estilete e soltando, né, soltando a capa do CD. Agora a gente vai utilizar a fita. Nós vamos colar um pedaço aqui. Essa capa metálica. E agora a gente vai poder utilizar a parte que nos interessa. O corte é de mais ou menos 1/4, tá? Que é o tamanho necessário para a gente cobrir
uma parte que nós vamos deixar aberta para refletir, na realidade, e refratar a luz. E vou fazer a fixação dele aqui. Para fazer a fixação, eu vou utilizar inicialmente a fita adesiva menor, de espessura mais fina, e depois essa daqui, tudo bem? Deixando uma abertura retangular centrada. Bom, antes de fechar essa extremidade do espectroscópio, peguei aquele pedaço do CD, dei mais uma parada nele, tá? E preparei um outro pedaço de papelão que eu cobri com papel contato, tá vendo? Papel adesivo preto, porque a ideia é colocar ele agora encaixado, né, nessa extremidade aqui e fechar com a fita isolante, tá? A fita adesiva mais forte, tudo bem? E aí a gente já vai ter o espectroscópio montado e vamos fazer uma experiência para demonstrar a utilidade dele. Olha, agora nós temos o espectroscópio montado, tá ok? Ele está bem vedado, a entrada de luz é pela fenda e aqui nós temos a parte do CD, tá? Então ele já está todo estruturado, montado. E como que eu vou falar um pouco como a gente utiliza ele, tudo bem? Então, você pode apontar a fenda para uma das fontes luminosas, tá? Você aponta, por exemplo, para a claridade do dia ou para uma lâmpada que você tem em casa. Do outro lado, você utiliza o seu celular, né? Pode utilizar até uma câmera que tem maior resolução. Você vai colocar a câmera, né, a lente do seu celular, encostada nessa face do espectroscópio. E você vai conseguir fazer algumas imagens, fotografias ou até mesmo filmagens. Enquanto você estiver apontando o espectroscópio para a fonte luminosa, você vai ver as franjas. Se você apontar ela para a luz do dia, né, a luminosidade do dia, você vai ver um espectro contínuo de luz, que é uma das partes interessantes do espectroscópio. Se você apontar para uma fonte luminosa artificial, como por exemplo uma lâmpada, você vai ver o espectro discreto, né? Ou seja, franjas de luz. Também é muito interessante. Então, dependendo da fonte de luz, você vai ter esse espectro de formas variáveis, tá? Então, a gente vai mostrar depois alguns resultados sobre essa demonstração, para você ter uma noção de como que isso funciona, tá?